Olá, amigos. Veremos agora, dentro da despesa pública, dentro das classificações orçamentárias, a classificação por natureza da receita. Se eu disse que a despesa pública é um assunto importante, dentro dele, o mais importante é a classificação por natureza da despesa. Vamos lá, então? Despesa pública, classificações orçamentárias, classificação por natureza da despesa. Bom, abre essas cortinas para a gente começar a nossa classificação por natureza da despesa. Bom, vejam esse quadro que eu trouxe para vocês. Esse quadro traz a classificação completa por natureza da despesa, não a classificação completa da despesa, classificação completa por natureza da despesa. O que significa esses números que estão em cima? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. São os dígitos dessa classificação. Então, isso aqui tem o primeiro, é o primeiro dígito da classificação, a gente está falando de classificação numérica. Segundo dígito, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O que vocês têm que entender nesse momento? Essa classificação ela vai refletir o que a gente tem em conceitos, né, em nomes, vai refletir em números. É como se fosse o CPF da despesa pública. Então, ela não está aqui para dificultar, na verdade, ela está para facilitar. Em vez de a gente escrever aquelas denominações enormes assim, para classificar uma determinada receita, a gente vai traduzir essas classificações em números. O que você tem que saber? E você vai entender aqui ao longo da nossa aula. Os números só das principais, que são as categorias econômicas e grupos de natureza de despesas, que não são muitos, mas principalmente entender o que cada uma se refere. O que é pessoal em cargos sociais, o que entra em outras despesas correntes, o que é uma amortização, e por aí vai, é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, voltando aqui para a nossa tela, como eu disse, esses são os primeiros, são os dígitos, e aqui embaixo é cada um dos níveis que compõem esses dígitos de classificação por natureza da despesa. Então, a gente tem o primeiro aqui, a gente tem a categoria econômica, a gente tem o grupo de natureza de despesa, a gente tem a modalidade de aplicação, a gente tem o elemento de despesa e tem o desdobramento facultativo do elemento para subelemento. Para decorar, para tentar guardar, eu coloco aqui como CG, MED. CG lembra daquela moto? CG, CG, MED, para você lembrar a primeira letra de cada uma. Categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e desdobramento facultativo do elemento. Categoria econômica é muito importante, mas é bem simples, são só duas categorias econômicas. O grupo de natureza de despesa é o que a gente vai perder maior tempo da nossa aula, que é a base da aula de hoje, que é o mais importante, que é o que mais cai em prova. E esses outros aqui são rápidos, são slides rápidos. Então, você vai ser um slide, dois, três no máximo, para tratar de cada um desses assuntos. E também é bom você saber, porque você não perder pontos nas questões por causa de uma bobeira, que são poucos slides. Mas o grosso da aula mesmo vai ser o GND, Grupo de Natureza de Despesa, e a categoria econômica também é importantíssima, tão importante quanto o GND, mas é vista de forma bastante rápida também. Então, vamos lá, então. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, que é uma classificação. Então, quando você vê essa classificação na lei orçamentária anual, por exemplo, essa, por exemplo, você tem que saber não, né, mas quem está consultando o orçamento público, ele não precisa decorar tudo, né, ele vai ter os manuais como referência, mas com base apenas nisso, ele sabe qual a despesa que se refere, em vez de escrever um monte de coisa. Era isso que eu estava explicando para vocês. Ó. Eu vou falar nesse momento só para você entender, não ficar perdido, mas no final da aula a gente vai retomar, depois da gente ter estudado o que significa essa classificação. Ó. Esse 3 aqui, significa que a gente está falando de uma despesa corrente. Esse 1, que é o GND, ó, lembra que esse segundo dígito, está falando que é pessoal em cargos sociais. Esse 90, ó, terceiro e quarto dígito, é a modalidade de aplicação, que é a aplicação direta. É o próprio ente que está aplicando o recurso. E esse 11 aqui, que é o quinto e sexto dígito, é relacionado ao elemento de despesa, é o pagamento de pessoal civil. E o 0 é o desdobramento facultativo, aqui não tem. Então, só com base nisso, é possível a gente ver o CPF, uma parte do CPF, existem outras classificações, uma parte do CPF da despesa pública. No final, depois a gente estudar isso tudo, a gente retoma essa classificação que você vai entender. É só para poder ilustrar nesse começo da aula. Na LOA, a discriminação da despesa quanto à natureza, ou seja, quanto a essa classificação que a gente está vendo, faz-se no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Então, com base na portaria que trata do assunto, e isso já caiu em prova, já apareceu algumas vezes em provas, a discriminação da despesa tem que ocorrer pelo menos até
modalidade de aplicação. Na Lei 4.320 é diferente, mas isso aí já seria assunto para uma outra aula, quando a gente tratar da classificação da natureza da despesa dentro da Lei 4.320. A gente explica a diferença. Mas dentro da portaria e dentro desse contexto de classificação da natureza da despesa dos manuais de orçamento, é até modalidade de aplicação. Bom, começando então a primeira delas, vamos falar da categoria econômica. Então, vou estar sempre situando vocês e vou dando destaque do que a gente está falando. Então, a gente está falando agora do primeiro dígito, categoria econômica. A categoria econômica obedece ao critério econômico e permite analisar o impacto dos gastos públicos na economia do país. Assim como a receita, ela vai obedecer, na classificação da receita, ela vai obedecer ao critério econômico. Só que o foco agora é o gasto público. Ela permite analisar o impacto dos gastos públicos na economia do país. Quais são as categorias econômicas? A gente tem a número 3, despesas correntes, e a número 4, despesas de capital. Tem mais alguma? Não. As categorias econômicas são essas, despesas correntes e despesas de capital. Número 3 e número 4, esses números você tem que saber. Ainda mais quando são poucos, você tem que saber, não tem jeito. As despesas correntes são aquelas que não contribuem diretamente para a formação e aquisição de bem de capital. Elas não contribuem. E as despesas de capital são aquelas que contribuem para a aquisição de um bem, aquisição, formação de um bem de capital. Então, para a gente tentar exemplificar isso para você. Imagina lá que você vai fazer uma despesa, imagina na sua casa, você vai fazer uma despesa. Você quer comprar um apartamento, vai comprar uma casa. Isso contribui para a formação do bem de capital. Vai comprar um carro, contribui para a formação do bem de capital, vai ser enquadrado como despesa de capital. E as despesas correntes são aquelas que não contribuem diretamente para a formação do bem de capital, por mais importantes que também sejam. Você colocou a gasolina no carro, você fez o pagamento da sua energia elétrica, pagou a conta de luz, pagou a escola para os seus filhos. Então, é um dinheiro que vai entrar para você e você não vai ter aquele retorno direto na formação do bem de capital. Não é que não seja importante. Você investir na educação, seu retorno no futuro pode ser muito maior. Não se trata disso. É de contribuir ou não naquele momento para a formação do bem de capital. Na hora que a gente estudar os GNDs, vai ficar mais fácil para você entender esse nosso conceito. Vou prosseguir. Despesas correntes 3, despesas de capital 4. Vamos então à parte que vai abarcar um período maior da nossa aula, que é aquela que vai falar do grupo de natureza de despesa, tá bom? Chamado de GND. O GND é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. O que significa isso? Pego vários elementos de despesa, vários tipos de despesa, que a gente pode considerar assim, várias espécies de despesa, qual o nome que você quiser dar nesse momento, não tem problema, e ele vai fazer uma agregação, vai juntar um determinado grupo, por isso que é chamado de grupo de natureza de despesa. Então a gente vai ter um grupo que vai ser só aquelas despesas relacionadas a pessoal em encargos sociais, aquele grupo que vai ser só a juros e encargos da dívida, e que não se enquadrar nenhum desses dois vai ser como outras despesas correntes, no caso das despesas correntes, por exemplo. Vamos seguir então, foi só para tentar exemplificar para vocês. Quais são os grupos de natureza de despesa? Repare o seguinte, nós temos aqui as categorias econômicas, despesas correntes e despesas de capital. A gente já sabe, 3 para despesas correntes, 4 despesas de capital. E nós temos embaixo deles os grupos. E repare o quê? Que os grupos são associados às respectivas categorias econômicas. Então, a gente não vai pegar, por exemplo, pessoal em encargos sociais e associar a uma despesa de capital. Não. Tem juros de encargos a dívidas, tem outras despesas correntes. E também aqui o mesmo acontece com os grupos relacionados aos investimentos. Então, quais são os grupos de despesas correntes? É o que a gente vai ver a partir de agora. Pessoal em encargos sociais, grupo 1. Grupo 2, juros e encargos da dívida. Grupo 3, outras despesas correntes. E relacionado às despesas de capital, grupo 4, investimentos. Grupo 5, inversões financeiras. Grupo 6, amortização da dívida. Então, vamos ver então agora as despesas correntes. Dei o destaque aqui para a gente sempre situar onde está a nossa aula de hoje. Vamos falar dos grupos GND das despesas correntes. Começando então sobre pessoal e encargos sociais. Os manuais adotam o conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre o que seria classificado como grupo 1, como pessoal e encargos sociais. São as despesas orçamentárias com pessoal, até aí tranquilo. Mas será que, para não deixar dúvida, será que entra inativo? Será que entra o pessoal que está sob pensão, os pensionistas? Entra o ativo? Ativo todo mundo sabe que entra, não tem dúvida, né? Então a despesa orçamentária com pessoal entra ativo, entra inativo e entra pensionista. Então a LRF não deixa dúvida que deve ser classificado como grupo 1, esses tanto ativos como inativos como pensionistas.
Somente os servidores, somente as funções comissionadas? Não, praticamente vai abarcar tudo, ó, relativos a mandatos eletivos, são aqueles que foram eleitos pelo povo, cargos comissionados, cargos públicos, funções comissionadas entram também, e quem lá trabalha lá como empregado público, entra também como despesa com o pessoal? Entra também. Civis, militares entra também, e de membros do poder. Então tem lá um membro do Poder Judiciário, ele entra também como despesa com o pessoal. Com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, então não é só parcela fixa, parcela variável também, quem recebe por uma parte pelo desempenho, quem recebe por subsídio entra, aposentadorias, reformas, para entender reforma, é um instituto militar que, a grosso modo, a gente pode dizer que isso equivale à aposentadoria do meio civil, pensões, inclusive adicionais, gratificações, hora extra, então pagou hora extra, entra como despesa com o pessoal, e vantagens pessoais de qualquer natureza. Bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente e as entidades de previdência. Então, encargo social, que o ente vai recolher aquela contribuição patronal, vai entrar também como despesa com o pessoal. Então, depois que a gente lê isso tudo aqui, que a gente vê isso tudo assim, parece que é óbvio, mas não é. Então, assim, na verdade, a LRF tentou ser o mais completa possível para não deixar dúvida do que é classificado como despesa com o pessoal, porque a LRF vai precisar dessa apuração para ver sobre em cima da receita corrente líquida, o que vai ser, quais são os limites para despesa de pessoal em cada um dos entes, mas aqui não é assunto da nossa aula. Nosso assunto é saber o que é classificado no GND 1, pessoal e encargos sociais. Então, vamos prosseguir então. Vamos para o outro GND, juros e encargos da dívida. Então, ele é bastante claro. Juros e encargos da dívida vai entrar o pagamento de juros e demais encargos relacionados a algum empréstimo que o ente público fez. Então, são despesas de pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito, internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. O que você tem que saber aqui? Aqui entra o pagamento de juros. Nós não estamos falando ainda do pagamento principal. Então, o ente público fez uma dívida, fez uma operação de crédito, agora ele entrou como receita, agora ele quer pagar essa dívida, precisa pagar essa dívida. A parte da dívida, principal da dívida, para amortizar realmente a dívida, entra aqui? Não. Aqui vai entrar apenas os juros e encargos da dívida. A parte principal a gente vai ver daqui a pouco onde vai entrar e a gente vai voltar aqui para ter uma ênfase nessa comparação, onde entra o principal e onde que entra os juros e encargos. E outras despesas correntes. Por mais que esse termo dá uma ideia que é pouca coisa, né, que são outros, o que sobrou, realmente é o que sobrou, mas ainda é muita coisa. Quem trabalhou já na execução, como eu trabalhei na execução lá diretamente, no dia a dia, na época que eu era do Exército, trabalhava na execução diretamente, usava lá o CIAF, era o grupo que eu mais usava, porque era aquisição, veja aqui comigo, olha, despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diária, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio transporte, veja que essas despesas de caráter mais indenizatório, elas não entram como despesas com o pessoal, como, por exemplo, o auxílio transporte e o auxílio alimentação, veja que é uma separação. Além de outras despesas na categoria econômica de despesas correntes, não classificados nos demais grupos de natureza de despesa. Então, se precisava, na época que estava no Exército, precisava comprar uma parte de alimentação, alguma coisa de manutenção, de limpeza, entrava tudo aqui, sendo uma despesa corrente, entrava como outras despesas correntes. Então, a gente tem grupo de natureza de despesas relacionadas a despesas correntes. Pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, que nada mais são que não estão nos grupos anteriores, no grupo 1 e 2. Então, vamos prosseguir. Vamos estudar agora os GND das despesas de capital, que são um pouquinho mais complicados em relação às despesas correntes. Despesas correntes é bastante claro, por mais que você possa ter uma dúvida entre um item e outro, está lá, pessoal e encargo social 1, juros e encargos da dívida 2, o que não for nenhum dos dois vai entrar como 3. Investimentos a gente tem um pouquinho mais de cuidado, principalmente quando a gente compara investimentos com inversões financeiras. Vamos ver então os GND das despesas de capital. O que são investimentos segundo os manuais? Não são exatamente segundo a Lei 4.320, tá? Aqui a gente vai focar nos manuais, porque os manuais que são efetivamente utilizados como bases para a elaboração da lei orçamentária, para a classificação. Investimentos. São despesas orçamentárias com softwares, então é uma novidade, inclusive, dos manuais, é algo relativamente recente. Então, as despesas orçamentárias com os programas de computadores são considerados também investimentos. Despesas com planejamento e execução de obras, inclusive com aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas. Então, vai o planejamento.
vai fazer aquele planejamento para executar a obra. Vai fazer a execução da obra é investimento. Então, vai construir um prédio público, a própria unidade vai construir, vai fazer uma ponte. Então, aquilo ali vai ser um investimento. E se for necessário, comprar alguma coisa relacionada àquela obra, por exemplo, a compra de um terreno para que se construa aquela obra, ela também vai ser investimento, porque está escrito aqui, ó, inclusive com aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas. O que mais que é investimento? Despesas com aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Adquirir instalações, adquirir equipamentos e material permanente também deve ser classificado como investimentos. E o que seriam as inversões financeiras? A gente entendeu o que é investimento. Então, o que seriam as inversões financeiras? Eu considero o conceito mais complicado de todas as classificações, mas também não é tão difícil, dá para a gente entender. Inversões financeiras. Despesas orçamentárias de aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Aqui não é difícil, pessoal, aqui não tem tanta dúvida. Se você está construindo um imóvel novo, ele entra como investimento. Se é um imóvel usado, um bem de capital já usado, ele entra como inversões financeiras. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um órgão público, ele paga aluguel para um particular. Então, ele está lá no andar, paga aluguel para um particular. Ele diz assim, está gastando muito com aluguel, faz uma proposta e quer adquirir aquele imóvel particular para que ele se torne público, para que o órgão público não pague mais aluguel. Essa compra é considerada uma inversão financeira. Por quê? Porque se trata já de um imóvel em utilização. E se for comprar um terreno e depois construir um prédio para abrigar esse mesmo órgão, aí não, aí já é investimentos. Veja que nessa parte, quando a gente fala de obra, a gente tem um conceito que a gente pode falar relacionado ao PIB, que é o PIB, que é a parte da que a gente mede a economia dentro do país, Produto Interno Bruto dentro do país. A gente não vai entrar em detalhes do que é cada uma dessas medidas, mas vamos considerar o PIB como isso, Produto Interno Bruto, só o suficiente para você entender nesse momento. Veja que quando você está construindo um prédio, você está aumentando o PIB, você está aumentando, girando a economia, está aumentando a economia do país. Quando você simplesmente compra algo usado, você está movimentando a economia, mas simplesmente está trocando quem é o titular daquele prédio. Tinha um fulano, era dono do prédio, agora lá é uma administração pública, é o governo do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então não está incrementando o PIB, diferente do que ocorre dentro do investimento. Tá bom, pessoal? Prosseguindo, inversões financeiras. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital. Então, o que está falando aqui, vou deixar até na tela, porque é mais fácil para vocês tentarem acompanhar comigo. Nesse caso aqui, está havendo uma compra pela administração pública de uma parte de uma empresa. Só que essa empresa ela já existe. Simplesmente está havendo uma troca dentro dessa empresa do dono. Então, assim, não está aumentando o capital. Não é que está acrescentando. Tinha 1 milhão de capital, agora tem 1 milhão e 100, não. Simplesmente mantém aquele 1 milhão e está havendo uma troca. Às vezes era um particular que era dono e a administração pública está comprando parte dessa empresa. Olha, é isso que está escrito aqui, ó. Aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie, já constituídos, a empresa já existe, quando a operação não importe aumento do capital. Com a constituição ou aumento do capital de empresas. Se vai ter um aumento do capital de empresas, também é classificado como inversão financeira. Por que tem essa separação aqui, pessoal? Porque na Lei 4.320 isso faz muita diferença entre classificar determinados tipos de despesas, são classificados como inversões financeiras, e determinados tipos de empresas, despesas de empresas, não são. Mas aqui para os manuais a gente não tem diferença. Então, fez uma aquisição no título da empresa já constituída, não importa o aumento de capital, é inversão financeira. Com a constituição ou aumento do capital de empresa, tem lá uma empresa que vai lá, abriu as ações, aumentou o capital da empresa dela. É inversão financeira? É inversão financeira da mesma forma. Essa é a parte que eu considero para vocês um pouquinho mais complicada para a gente entender, que ela não é uma parte que a gente consegue explicar com tanta facilidade no nosso dia a dia. Além de outras despesas classificáveis nesse grupo. Eu gosto de dar um exemplo da concessão de empréstimos e financiamentos. São classificados como inversões financeiras. Empréstimo, professor? Como assim? Nunca vi isso. É porque quando o ente público atua como credor, ele atua nesse caso aqui da inversão financeira emprestando o dinheiro. Então ele empresta. Para ele emprestar o dinheiro, esse dinheiro tem que sair
dos cofres públicos. E ele sai como uma despesa. E ele é classificado como inversão financeira nesse caso. É uma concessão de empréstimo e financiamento. Não é comum de aparecer isso em provas, assim, eu acho que eu nunca vi isso em provas, mas se aparecer a concessão de empréstimo, no momento que sai o recurso, quando a União, ou a Prefeitura, ou o governo está atuando como empresário, emprestando o dinheiro como credor, esse dinheiro, quando ele sai como concessão de empréstimo e financiamento. Depois, quando ele receber, ele vai entrar com uma amortização de empréstimo como receita de capital. E amortização da dívida. O que é uma amortização da dívida? Lembra que a gente falou lá nas despesas correntes sobre juros e encargos? São despesas correntes. E a amortização, o valor do principal, vai cair aonde? Vai ser uma despesa de capital e vai ser enquadrado como amortização da dívida. Então, são despesas com pagamento e o refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou imobiliária. Tem esse conceito bonito aqui, mas você tem que entender que a amortização da dívida é o pagamento do principal da dívida. Então, aqui no caso, o ente público é um devedor. Ele está devendo. Na hora que ele vai pagar, o principal é uma despesa de capital, a amortização da dívida. E aqui é a hora da gente fazer uma primeira comparação. A gente vai fazer duas comparações que isso sim são importantes para efeitos de prova. A primeira é para diferenciar a amortização da dívida de amortização de empréstimo. Para a gente aqui no nosso dia a dia, isso não faria diferença nenhuma. Você está devendo, você poderia falar, vou amortizar a minha dívida, ou vou amortizar o meu empréstimo. Só que não tem esse meu aqui nessa classificação, então por isso que dificulta um pouco. Não é a amortização da minha dívida, né? E não é a amortização do meu empréstimo concedido. Se viesse isso, ficaria fácil. Mas às vezes não vem, então você tem que entender só com essas duas palavras o que significa cada um. A amortização da dívida é o que a gente estudou agora. Ó. O ente público é o devedor, então ele está devendo e vai ter que pagar. Então ela é classificada como, já vou falar para vocês. E a amortização de empréstimo, o ente público é o credor. Nesse caso aqui é uma receita, está entrando como uma receita. Veja só, vamos colocar completo aqui para facilitar para entender. Amortização da dívida, estudamos agora. Ente público é o devedor. Categoria econômica é despesa de capital. O ente público pegou um empréstimo e agora ele está pagando. Ele é o devedor, então se ele está pagando, é uma despesa de capital. A amortização da dívida é o pagamento. A amortização de empréstimo, o ente público é o credor, ou seja, o ente público emprestou o dinheiro, que a gente viu agora que sai como inversão financeira, mas quando ele volta, quando aquele que está devendo a administração pública vai pagar, ela entra com a amortização de empréstimo. Então, na verdade, é uma receita de capital. Não, a gente não viu na aula de hoje, vimos em aulas anteriores com a da classificação da receita. Se você não viu, você está aprendendo agora. Amortização da dívida, despesa pública, despesa de capital. Amortização de empréstimos, a gente está falando aqui, no caso de empréstimos concedidos. Então, o ente público é o credor e é classificado como receita de capital, porque é o retorno do dinheiro que foi emprestado. Tá bom, pessoal? E aqui, isso sim é o principal da aula de hoje, o que mais cai em prova. Não que você vai focar só nisso, porque não vai ter uma questão, só essa questão em pronto em todos os concursos. Não é assim que funciona. Mas é uma das principais questões de prova, nem seja uma alternativa ou uma questão completa que cai sobre isso. Já falei algumas vezes e você agora vai entender o que eu estou falando. A diferença entre o pagamento do principal de empréstimos contraídos, então assim, aqui a gente está falando na parte apenas da dívida, o ente público é o devedor, tá? Aquela explicação, quando ele é credor, foi no slide anterior. Aqui ele é apenas o devedor. Aqui a gente vai separar quando ele paga o principal e quando ele paga os juros. A gente já falou na aula e vai frisar para vocês. Quando se paga o principal da dívida, o principal de um empréstimo contraído, ele é classificado nas despesas de capital. Quando se paga o pagamento de juros, ele é classificado como uma despesa corrente. E o GND, qual que é? GND do pagamento do principal de empréstimos concedidos é chamado de amortização da dívida, não é amortização de empréstimo. Amortização de empréstimo é receita, é amortização da dívida. E pagamento de juros é classificado como despesas correntes, juros e encargos da dívida. Então, para você entender, imagina lá você fez um empréstimo, você, pessoa física, foi lá, fez um empréstimo. Toda vez que você vai pagar um empréstimo, uma parte dele vai ser o pagamento principal e uma parte vai ser os juros. Imagina lá que você fez um empréstimo de que está pagando a cada mês R$500. Então pode ser que R$400 seja amortização e R$100 serão os juros do empréstimo.
Esses R$ 400 vão ser classificados como? Que é a amortização do seu empréstimo, da amortização do empréstimo que você fez. É classificado como despesa de capital, a amortização da dívida. Esses R$ 100 de juros é classificado como despesas correntes, juros e encargos da dívida. E na administração pública, da mesma forma. Vai pagar uma dívida principal, despesa de capital, amortização da dívida. Vai pagar juros, despesas correntes, juros e encargos da dívida. Então, vou repetir isso várias vezes porque é importante para o efeito de prova. Já vimos as classificações do GND, das despesas correntes e despesas de capital. E tem mais alguma coisa, professor? Tem. Tem uma classificação que a gente chama de GND 9, que são aquelas relacionadas às reservas. Elas não estão relacionadas nem a despesas de capital e também não estão relacionadas a despesas correntes. Olha aqui comigo na nossa tela. Já vimos o GND de despesas correntes, já vimos despesas de capital. Vamos ver agora esse GND diferente, olha, que ele não está relacionado a nenhuma das duas, que são a GND 9 relacionados às reservas. Não tem muita coisa para a gente falar das reservas, pessoal. Só que isso aqui, porque eu vou repetir, porque já caiu em prova, não são classificados como despesas correntes, nem como despesas de capital. É interessante repetir porque já caiu. Para efeito de classificação, as reservas do RPPS de contingências serão identificadas como grupo 9. Essa aqui é a reserva de regime próprio de previdência social e a reserva de contingência. Quem já estudou créditos adicionais já ouviu falar da reserva de contingência, que pode ser utilizada para abertura de créditos, é uma das fontes das aberturas de créditos adicionais. O que eu observo dessas duas reservas? O que é essa reserva? Como o próprio nome já diz. É uma separação, vai pegar uma parte da despesa do orçamento e vai separar. Ó, isso aqui é um superávit que tinha lá no RPPS, nós vamos separar aqui nessa reserva. A reserva de contingência, que ela é bem mais abrangente. Eu vou deixar ela lá e separar na lei orçamentária anual. Se for necessário, eu vou utilizá-las. Mas ela pode ser utilizada diretamente? Não. Elas não são passíveis de execução. O que significa isso? Você tem uma despesa com educação, está lá previsto na lei orçamentária, você pode ir lá executá-la direto, vai realizar a despesa. Despesa com saúde, vai estar lá. Despesa com determinada aquisição, vai estar lá, você pode fazer direto a realização da despesa. Nesse caso da RPPS, da reserva de contingência, dessas reservas, elas não podem. Elas são fontes para abertura de créditos adicionais, mediante os quais se dará efetivamente a despesa que será classificada nos respectivos grupos. O que isso significa? Imagina lá que você tem uma reserva de contingência de 5 milhões na União e precisa fazer uma despesa, abrir um crédito extraordinário, que é uma situação emergencial de 5 milhões. Eu posso ir lá e executar essa reserva de contingência? Não. O que acontece? Ela é anulada, se for usar totalmente, ela é anulada totalmente, então ela vai para zero, e se enquadra essa outra despesa de 5 milhões na despesa propriamente dita que vai ser executada, como uma calamidade pública, como reconstruir escolas de uma área que foi devastada por uma enchente, por exemplo. Então sai a reserva de contingência e entra a despesa. É isso que está falando, que elas não são passíveis de execução diretamente. Por isso que elas não são enquadradas, nem como despesas correntes, nem como despesas de capital. Chegamos então a mais um item da nossa classificação. Já vimos categoria econômica, despesas correntes de capital, já vimos grupos de natureza de despesa, todos aqueles grupos relacionados às despesas correntes de capital, e chegamos agora à modalidade de aplicação. E a partir daqui agora são poucos slides para a gente tratar de cada um desses assuntos, tá bom? O que é essa modalidade de aplicação? Conceitualmente falando, é uma informação gerencial que objetiva principalmente eliminar a dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. A gente já vai entender o que é isso. A modalidade de aplicação vai indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de governo, seus órgãos e entidades. Ou seja, essa modalidade de aplicação, ela vai dizer se ela vai ter uma aplicação direta, imagina lá, a gente está falando da União, do governo federal. Se ela vai ser uma aplicação direta da despesa dela, ou se ela vai fazer uma transferência para um outro nível de governo. Se ela vai transferir, por exemplo, para um estado, se ela vai transferir para um município. Então, pela modalidade de aplicação, você vai saber, ó, esse recurso a União vai gastar diretamente. Esse recurso não, ela vai transferir para um estado, vai transferir para um município. Ou diretamente, como eu comentei para você, diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições. A modalidade de aplicação também vai ilustrar isso. Ou esse terceiro aqui que eu comentei com vocês, ó, vai ser diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de governo. Vai ter uma aplicação direta. Vamos ilustrar agora com exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Eu vou associando para você. Ó.
Essa modalidade de aplicação são dois números, como eu comentei, são 2 dígitos. Imagina que a gente está falando de um Estado que tem que transferir um determinado recurso para a União. Qual a modalidade de aplicação que ela vai usar? Vai usar 20. Ó. Então, só eu olhar a classificação por natureza, eu já sei que não vai ser o Estado que vai executar, que ele vai transferir para a União. Falando da União, por exemplo, que é o mais comum, vai transferir para estados e DF. Qual vai ser a modalidade de aplicação? 30. Vai transferir a municípios. Modalidade de aplicação? 40. E se for para instituições privadas? Se for sem fins lucrativos, é 50. Se for com fins lucrativos, é 60. E tem várias outras, tá, pessoal? Só peguei as principais aqui para vocês. E qual que é a mais usada? A mais importante de todas? Essa aqui, ó. É a aplicação direta, que é como se fosse um 00, mas é ilustrado como 90. É um ente público simplesmente realizando a sua própria despesa. Então, o mais comum de quem vai executar a despesa nos mais diversos órgãos é ver uma modalidade de aplicação 90. É ele mesmo que está executando, é aplicação direta. Não é direta, transferiu para o município, vai usar 40. Transferiu para estados, vai usar o 30. E só pela lei orçamentária anual, só pelo CPF da despesa pública, a gente tem condições de verificar isso. E por que a gente diz que é uma informação gerencial com o objetivo é eliminar a dupla contagem? Imagina que tem uma receita lá que a União arrecadou de 10 milhões. Então vai entrar lá como despesa da União de 10 milhões, porque ela é de um Estado, ela quer transferir aquele valor para um Estado. Então, por Estado também, entraria de novo, entrou essa receita de 10 para ser executada uma despesa de 10 na União, na modalidade de aplicação aqui, por exemplo, 40, transferido para o município. Essa receita viria para o município de novo, ó. Os 10 milhões apareceriam de novo. Então, para evitar que a gente tenha uma dupla contagem desses recursos transferidos, na verdade, a gente somasse aqui seria 10, com mais 10 seria 20, mas na verdade esse 20 não existe. Foram 10 que foram transferidos para um determinado município. E hoje a gente vai identificar isso na modalidade de aplicação. Evitar a dupla contagem das receitas. Agora, elemento de despesa. A finalidade é identificar o objeto do gasto. O que é exatamente o gasto? O GND ele é mais abrangente, né? Ele é por grupos, ele agrega esses elementos de despesa. Agora, se eu quiser saber exatamente qual elemento, qual foi o gasto da despesa, é essa classificação por elemento da despesa. Aqui a gente tem alguns exemplos. Vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviço de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras de instalação. Vou fazer uma obra para identificar lá no elemento da despesa. Equipamento material permanente, também, auxílio, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. Então, aí tem umas centenas de elementos de despesa. Quando você vai lá na fase de execução da despesa, olha o elemento, você já sabe qual foi a despesa que foi enquadrada. Esse é o nosso elemento da despesa. Aqui alguns exemplos. Você que colocou lá, elemento 11, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Elemento 39, bastante utilizado para quem trabalha na execução. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. No caso, eu dei um exemplo da energia elétrica. Aquisição de imóveis, 61, 91, sentenças judiciais. Já havia aparecer em prova alguma coisa sobre elemento de despesa? Já. Mas é raríssimo, e mais raro ainda, alguém conseguir acertar, pessoal. Porque realmente querer cobrar um dos 100 elementos de despesa, na verdade, é um verdadeiro absurdo, é querer que o concurseiro, que quem está fazendo a prova, chute. Mas é muito raro mesmo aparecer alguma coisa. Praticamente inexistente, mas algumas bancas menores, às vezes, já vieram com isso. Elemento de despesa. E finalizando, a gente tem a nossa os 2 últimos dígitos da classificação, que é o desdobramento facultativo do elemento. Cuidado que eu já vi na prova que ia falar que é desdobramento obrigatório do elemento. Se tiver isso errado, ele é facultativo. Como ele é facultativo, muitas vezes ele vem como 00. Não é necessário um desdobramento ainda maior do elemento, porque o elemento já é no nível bem final da despesa pública, né? Então muitas vezes não é necessário esse desdobramento. E coloquei aqui para destacar que muitas vezes também é chamado como subelemento. Aí subelemento está certo, porque a gente tem um elemento aqui, é chamado como subelemento da despesa. Não pode ser chamado de desdobramento obrigatório, é facultativo. O que é o conceito desse desdobramento? Conforme a necessidade de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, fica facultado por parte de cada ente o desdobramento dos elementos da despesa. É isso mesmo, desdobramento facultativo. Desdobra se for necessário, se esse elemento de despesa ainda seja mais caracterizado do que é caracterizado na classificação por elementos de despesa. E aqui, pessoal, a gente retomou aquela primeira lá que a gente viu lá, a classificação, lá num dos primeiros slides da aula,
que eu exemplifiquei para você, ó, quando eu estava começando a explicar a classificação por natureza da despesa, eu até citei o que significava cada um, mas agora a gente tem a melhor compreensão para entender. Ó. Tem um exemplo para vocês. Ó. Esse primeiro dígito é a categoria econômica, segundo dígito é o GND, terceiro e quarto dígito é a modalidade de aplicação, ó, vão acompanhando comigo aqui, quinto e sexto é o elemento de despesa, e o desdobramento facultativo são os dois últimos. E o que significam esses números aqui, que eu exemplifiquei para vocês? Ó. O 3 é despesa corrente, se tivesse o 4 seria despesa de capital, aqui o 1 equivale a pessoal em encargos sociais, se tivesse o 2 era juros e encargos da dívida, se tivesse o 3 era outras despesas correntes. O 4 poderia estar aqui nessa situação? Não, porque o 4 já seria relacionado à despesa de capital. Mas se aqui fosse uma despesa de capital, poderia. Então aqui seria o 4, seria investimentos, o 5 seria inversões financeiras e o 6 seria amortização da dívida. Prosseguindo aqui o 90, aquele que eu falei para vocês, mais importante, que é a aplicação direta pelo ente. Então está 90, a gente está relacionado à aplicação direta, mas poderia ser qualquer número também relacionado à modalidade de aplicação. E aqui também, da mesma forma, o elemento da despesa vai ser bastante específico. Nesse caso, está tratando de vencimentos e vantagens pessoal civil. Então, quando você faz o pagamento pessoal civil, a despesa vai ser classificada dessa forma aqui, ó, 31, 90, 11, 00, para exemplificar para vocês para que serve a classificação. Em vez de escrever isso tudo aqui, ó, só de olhar, a gente já sabe, mesmo que tenha que consultar alguma coisa, né, porque não precisa decorar todos os números do nosso dia a dia, mas você já sabe qual o CPF que se trata a despesa pública. Tá certo, pessoal? Então, deixo mais uma vez para vocês, como eu sempre deixo, o meu Facebook, para vocês poderem acessar a minha página, que vão ter dicas lá o tempo todo para vocês, diariamente, tem dicas, tem questões, depois eu comento a questão, o pessoal participa bastante lá no meu Facebook. Legal, pessoal? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.